2, teste som. Som. 1, 2, teste som. Testando. Som. Testando som. Teste som. Glória a Deus. Som, teste. E som, 1, 2, som. Prezados irmãos e irmãs, uma ótima noite na paz do Senhor, amém? É muito bom nós estarmos aqui mais uma vez juntos para adorar, bendizer e glorificar o nome deste Deus maravilhoso
esse Deus que tudo pode, e que nós possamos dar a Ele todo louvor, toda honra, toda glória que lhe é devido, porque Ele é bom e as suas misericórdias, elas duram para sempre. Nós temos muito que agradecer a Deus. Fato é que Ele já nos permite vivenciar mais esse dia e podermos agora, através desse culto, direcionar uma palavra de gratidão. E além disso, como se não bastasse tudo que Ele tem feito por nós, nós vamos estar aqui louvando a Ele. Mesmo assim, Ele tem alguma coisa, Ele sempre tem algo para fazer por nós, ou através, claro, da sua palavra, ou através também da sua bênção. Ele pode nessa noite curar, Ele pode nessa noite transformar, Ele pode aliviar uma alma, enfim, tudo aquilo que nós necessitamos, o Senhor tem poder para fazer. Você crê nisso? Diga amém, Jesus. Amém. Vamos dar uma gloriosa salva de palmas a esse Deus. Aleluias. Nós vamos estar nos colocando de pé para fazermos uma oração ao Senhor. Glória a Deus. Que bom estarmos aqui nessa noite. Vamos fechar nossos olhos, curvar a nossa cabeça e mais uma vez nesse dia nós vamos entoar um louvor, uma gratidão, uma palavra que vai bendizer a este Deus, bendizer a este nome, por todos os benefícios gloriosos que Ele tem feito em nossas vidas. Oremos ao Senhor. Grande Deus e grande Pai, ó Pai de nossas vidas e do nosso Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo, nós entramos na Tua presença mais uma vez nesse dia, em especial nessa noite, para juntos nós adorarmos, bendizermos e glorificarmos o Teu santo e precioso nome. Nós queremos convidar o Senhor para estar aqui nessa noite, porque foi esse o motivo que nos trouxe aqui. Nós não entramos nessa localidade porque somos religiosos. Nós entramos aqui para servir um Deus vivo. Nós sabemos a quem servimos. E nós estamos conhecendo cada vez mais a grandeza infinita de Deus. Por isso, meu Pai, nós precisamos que o Senhor esteja aqui nessa noite, porque é pela sua causa, é pelo Senhor, é pelos teus feitos, é pelo teu amor, é pelo teu Filho, é convencido pelo Espírito Santo que nós estamos aqui para prestar ao Senhor culto, louvor, gratidão, ó Deus, em teu santo e precioso nome. Ó Deus, que enquanto nós estamos aqui para te glorificar, para te agradecer, das quais coisas são o dia que o Senhor nos concedeu, o pão que o Senhor colocou na nossa mesa, a plena salvação pelo teu Filho Jesus. Enquanto aqui estamos te oferecendo este culto, que o Senhor possa cuidar dos nossos lares, das nossas vidas, o Senhor possa trabalhar, Pai, por nós. Nós precisamos do Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Ó Deus, se aqui nessa noite alguém também possa ter adentrado, enfermo, preocupado, com a alma cansada, sobrecarregada, Senhor, cure, alivia, ó Deus, faça uma obra gloriosa, nos encoraja, Senhor, para que possamos nos manter firme para o grande dia da nossa salvação. Assim nós te pedimos e nós te agradecemos em o nome de Jesus, amém. E as palmas que glorifiquem a Deus. Nós vamos adorar ao Senhor nessa noite com aquele louvor que diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. O Senhor diz: e na casa do meu Pai há muitas moradas. Amém, Jesus? Vamos então glorificar ao Senhor nessa noite.
adorar ao Senhor com esta mensagem de Deus para as nossas vidas. Crede em Deus e também em mim. A casa de meu pai é muitas moradas. Coisa linda, né? Se não fosse assim, eu não teria aqui. Vou preparar o seu lugar. Eu irei nos levar para mim mesmo. gloriosa que Jesus nos fez, sem esperança em dias difíceis. Isso é refrigério para a nossa alma. Nós sabemos o que estamos fazendo aqui e sabemos para onde nós vamos. Isso é
Isso é maravilhoso, nós temos certeza da vida eterna. Isso é glorioso. Há uma promessa de Deus para as nossas vidas em relação a isso. E isso tem que nos encher de gozo, de esperança. Nós sabemos para onde vamos, e esse lugar estará o Senhor Jesus, da qual Ele, olha que coisa gloriosa, Ele disse: os preparei, estou preparando o lugar. Glória a Deus. Nós vamos adorar ao Senhor também com um louvor que exalta o nome do nosso Deus. Ele nada nos pede, Ele só exalta esse Deus, Ele glorifica a Deus. Grande é o Senhor e digno de louvor. Grande é o Senhor e digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, santo nome.
paz. Eu quero convidar os nossos amados irmãos e irmãs a tomarem as vossas Bíblias e abrir comigo em Provérbios, no capítulo de número 27, e o versículo de número 5, 6, e depois nós vamos fazer uma leitura de um outro versículo da palavra de Deus. Os irmãos hoje tenham um pouco de paciência, estamos com alguns, não sei se eu posso dizer assim, algumas ausências, e por isso algumas coisas estão sendo feitas com muito esforço, mas alguma coisa que ficar fora, os irmãos nos perdoam. Provérbios capítulo de número 27, verso de número 5 e de número 6, diz assim: melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. Fiéis são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos do que aborrece são enganosos. E aí no capítulo de número 28, que já está bem próximo aí do livro de Provérbios, e no versículo de número 23 diz assim, o que repreende ao homem, verso de número 23 do capítulo 28, o que repreende ao homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. Amém, Jesus? Eu vou aproveitar, irmãos, para nós ganharmos um pouco de tempo, pedir para que os irmãos fechem os seus olhos. Nós já vamos estar orando mais uma vez, e depois essa palavra que eu acabara de ler, ela vai ser explicada, ela vai ser ministrada, vou trazer uma exposição desse texto para as nossas vidas. Pai, mais uma vez nós entramos na Tua presença, e como base dessa leitura que fizemos aqui, nós teremos como principal finalidade aqui nessa noite o louvor, a gratidão por um Deus Pai que, como todo bom Pai, Pai amoroso que é, o Senhor há de nos ensinar, admoestar, corrigir, exortar-nos pelo Teu infinito e glorioso amor, a fim de nos aperfeiçoar, tanto para a Tua obra como para a vida eterna. Ó Deus, por isso nós Te glorificamos mais uma vez aqui nessa noite, nós Te bendizemos, e nós nos sentimos gratos por sermos trabalhados pelo Senhor. Isso é prova do Teu amor para conosco, que não nos deixa à deriva, não nos deixa à mercê. O Senhor tem cuidado de nós, através da Sua palavra o Senhor tem nos colocado no centro da Tua vontade, e nós queremos Te glorificar por isso, nós queremos Te louvar, porque em alguns momentos sim, são situações que parece que nos fere, parece que nos machuca, mas quão importantes são, porque é através dessas feridas que o Senhor faz, pelo Teu ensinamento, pela Tua admoestação, o Senhor também cura, o Senhor também fecha, liga as feridas, e com isso, meu Pai, nós nos tornamos pessoas melhores, não só para a igreja, a sociedade, para a família, mas especialmente para a vida eterna. E por todas essas coisas nós Te glorificamos, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Pode tomar o teu assento, e assim que você se assentar, vamos dar uma gloriosa salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Queridos, passando rapidamente já para alguns avisos da obra de Deus, antes de ministrar a palavra do Senhor para as nossas vidas, a gente não tem ainda nenhuma
atividade, né? Eu tenho sempre falado disso, porque em algumas cidades ainda não foi realizado sequer a abertura dos cultos, e nós já estamos com algumas flexibilidades, então, ainda que elas sejam muito tímidas, como o distanciamento que aqui está acontecendo, o uso de máscara, álcool em gel na porta, evitar o excesso de aglomerações. Então, com o efeito disso, nós não estaremos tendo, pelo menos por já, eu acredito que nesse primeiro trimestre do segundo semestre, nós ainda não teremos atividades. Então, por isso os nossos avisos são mais relacionados aos cultos. Então, no domingo que vem, nós estaremos aqui novamente servindo a Deus a partir das 9h30 da manhã. Nosso culto de domingo aqui da Vila Antártica, da nossa Igreja Brasil para Cristo, é no domingo às 9h30 da manhã. E nós estamos tendo culto com 1 hora de duração, podendo, né, às vezes passar alguns instantes, mas é aconselhável que a gente permaneça no templo durante 1 hora. Assim a gente evita o excesso de contato ou de aglomeração, das quais o excesso do respirar, do transpirar possa ocasionar algum malefício para a nossa saúde. Bom, e o próximo culto que vai ter transmissão via online, e você pode acompanhar também da sua casa, ele acontece domingo à noite, direto da sede, a partir das 7 horas da noite, das 7 às 8 da noite é o culto. E os canais que você pode acessar é o Facebook, o Febrac Geral de Botucatu, ou o BBC de Botucatu. Também agora nós vamos dar ao Senhor um louvor através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Nós vamos estar fazendo esse período, e após esse período nós vamos estar ouvindo uma palavra de Deus pura e sem mistura para as nossas vidas. Então gostaria que você curvasse sua cabeça, fechasse os seus olhos, para que nós possamos falar com Deus, e por essa causa tão nobre que vai ser feita, que é ofertar e dizimar. É um ato de gratidão e de fidelidade por tudo aquilo que temos recebido da parte de Deus, e um louvor, gratidão pelos benefícios gloriosos que o Senhor também tem realizado, não nos deixando faltar o pão, abrindo as portas para que possamos buscá-lo, e uma série de outras coisas que nós não temos palavras para agradecer. Pai, por isso mais uma vez eu peço a tua bênção pela vida dos teus filhos que têm dizimado e ofertado na tua casa, pedindo a Deus, pedindo ao Senhor, rogando por eles, para que a boa administração, e feita com muita sabedoria, permaneça. Os seus filhos dão testemunho também quando administram bem as suas finanças. Os teus filhos dão testemunho quando conseguem pagar as suas dívidas. Os seus filhos dão testemunho agindo dessa maneira. E eu peço a Deus que o Senhor conserve-os assim, e naquilo que precisa ser transformado e corrigido, o Senhor tem liberdade de fazer isso em nós, de trabalhar em nossas vidas. Ó Deus, se alguma porta está fechada, nós rogamos para que o Senhor tenha misericórdia, e no nome de Jesus abra essa porta, para que o teu filho busque o pão, Pai, para essa casa. Ó Deus, não permita que falte, repreenda toda e qualquer seta do inimigo que queira roubar a paz financeira. Senhor, também sobre a igreja, não deixe que falte aquilo que ela necessita para conduzir e preparar as suas portas aberta e receber assim o teu povo, para que o Senhor transforme a vida deste povo. Em nome de Jesus nós oramos e nós te agradecemos. Amém. E
Graças a Deus. Vamos ofertar ao Senhor com alegria enquanto nós adoramos a Ele. Glória a Deus, que Deus os abençoe. Eu quero convidar os irmãos para abrir comigo as vossas Bíblias agora no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 19 e o versículo de número 16 a seguir. Abra o teu coração para ouvir a voz de Deus nessa noite. Evangelho de Jesus Cristo, segundo nos escreveu Mateus, capítulo de número 19, versículo de número 16. Nos diz assim a palavra do Senhor: E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E disse ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, e ama o teu próximo como a ti mesmo. Disse o jovem: Tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Amém? Até aqui é o texto que nós vamos estar meditando. Pai, por favor, use deste momento para falar com a tua igreja, com o teu povo, a tantos quantos o Senhor quer deixar esse testemunho, deixar este juízo através da sua palavra. Sua palavra, ela pode nos justificar, mas ela pode trazer condenação, Pai, uma vez que nós não venhamos a vivê-la. Espírito Santo, nos ajuda, nos instrua através dela. Não me permita emitir nenhum palpite, nenhuma vontade particular, mas que seja a tua vontade feita. Use a minha vida para falar da do Senhor, a minha vida para glorificar a tua, em nome de Jesus, é o que nós te pedimos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu gostaria de deixar uma breve meditação para as nossas vidas hoje, diante desse texto da palavra do Senhor, que é um diálogo, e eu escolhi, eu ia ler o de Marcos, segundo escreveu Marcos no capítulo de número 10, porque lá traz algumas referências das quais Jesus, ao olhar para esse jovem, ele amou esse jovem. E uma outra observação que o texto
de Marcos também nos traz como ilustração é que Jesus, ele vai dizer para ele assim, Marcos capítulo de número 10 e o verso de número 21, olhando para ele, amou e disse: ainda te falta uma coisa. São duas observações que Mateus não pontua ela, mas Mateus pontua que Jesus disse para ele assim, se queres ser perfeito. Havia então alguma imperfeição, e é por isso que eu escolhi para falar do assunto que o Espírito Santo dirigiu meu coração nesse dia, sobre a forma imperfeita de nós sermos, e como é importante nós aceitarmos isso. É muito importante nós aceitarmos que nós não somos perfeitos, porque dessa maneira nós vamos dar oportunidade de sermos mudados, transformados. Nós vamos dar oportunidade que alguém identifique alguma imperfeição em nós e essa imperfeição possa ser tratada. Quando nós olhamos para o texto do jovem rico, quando ele se aproxima do Senhor, imagina a mentalidade dele. Alguém que não tinha dificuldade financeira e que guardava os mandamentos do Senhor. Ele poderia resumir a sua vida assim: sou perfeito. Ou que vida abençoada que eu tenho. Eu tenho uma vida plena. Pastor Pedroso, seria essa a mentalidade dele. Eu tenho dinheiro, ou seja, tudo que ele gostaria. Eu gosto sempre de ressaltar e de frisar isso. Quando a Bíblia fala multidão, não é 20, não é 50, 500 pessoas e nem 1000. É mais de 5.000 pessoas, de 5 a 10 mil pessoas. E quando a Bíblia fala rico, não é 3 casas e 5 carros, é milionário. Então ele tinha dinheiro e servia a Deus. Dentro de uma análise que ele fazia sobre a sua própria vida, ele estava indo muito bem, porque apesar da pergunta que ele faz para o Senhor e recebe naquele diálogo uma resposta que a princípio parece muito positiva, você vai ter que guardar os mandamentos de maneira que você então não mata, não furta, não adultera, ama a Deus sobre todas as coisas, honra teu pai e tua mãe, o teu próximo como a ti mesmo, certo? Mas daí Jesus olha para ele nesse texto que eu escolhi de Mateus e diz assim, mas se quiseres ser perfeito, ele não era perfeito, ele tinha uma falha. Possivelmente a falha que nós vamos observar nele, apesar de tantas explicações que são cabíveis e são aceitas, é que ele tinha um coração preso às suas finanças, aos seus bens, e aquilo ocupava um lugar muito elevado na vida dele, a ponto de causar uma imperfeição, um defeito. Jesus enxerga um defeito nele, uma imperfeição. Aquela pessoa, nossa, ele tem várias qualidades, mas eu não sei se é porque ele é rico, ele tem um comportamento, e esse comportamento dele estraga, atrapalha várias qualidades que ele tem. E Jesus fala para ele: se você quiser ser perfeito, deixa eu tocar nisso. E amados, nos dias de hoje, quem pode fazer isso por nós? Quem pode fazer isso por nós é o próprio Cristo. E através de pessoas que Ele utiliza, através de pessoas em que Ele usa como teu instrumento para forjar em nós um caráter melhor, uma forma melhor de ser,
que identifica em nós os nossos erros e que, claro, por isso que daí eu quero também pegar aqui o texto de Marcos, porque é muito importante nós observarmos assim, que o amor de Jesus por ele faz com que, Marcos capítulo de número 10, verso de número 21, o amor de Jesus por ele desperta em Jesus o desejo de mudar ele. Olha que coisa gloriosa. Como um pai que faz isso pelos seus filhos, um amigo que faz isso pelo seu amigo ou amiga, é alguém que ama, e é por isso que eu escolhi então, e falei para os irmãos que puderem abrir comigo as vossas Bíblias, em Provérbios, no capítulo de número 27, e o versículo de número 5, 6 e posteriormente depois eu vou estar lendo os demais versículos, porque o verso de número 6 do capítulo 27 de Provérbios fala assim, melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. Vamos lá. Para mim expressar melhor essa mensagem, eu preciso dizer o seguinte: a importância da crítica que vai produzir em nós crescimento. E se tem uma coisa que nós temos dificuldade nos dias de hoje de receber, é uma crítica, é alguma palavra que vai confrontar a nossa maneira de ser. É normal até que algumas pessoas, assim que é questionado ou que é confrontado diante de uma forma de vida e que ela se sente ofendida, ela não gostaria que aquele erro dela fosse exposto, ela automaticamente se coloca na defensiva. Só que, olha que coisa bonita, melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. Então vamos pegar a pessoa de Jesus para esse jovem. Se Jesus olha para ele e fala o seguinte: eu amo ele, mas eu não quero causar constrangimento para ele, tadinho, ele está tão feliz, então deixa ele embora. Eu amo ele, mas eu não quero causar constrangimento para ele, então eu não vou falar nada, não. O amor de Jesus é o amor aberto. Melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. Jesus, ele ama as nossas vidas de tal maneira que esse amor é demonstrado através da exposição dos nossos erros, para que uma vez que eles são colocados em pratos limpos, o Senhor ele possa trabalhar em nós e nós se tornarmos um homem e uma mulher perfeito, que se encaminhe para a perfeição. O amor de Jesus para conosco jamais vai passar a mão na nossa cabeça. O amor de Jesus por nós é tão perfeito que ele vai tratar de nós pelo amor que ele tem por nós. Se você entendeu isso, diga glória a Deus. E aí no verso de número 6, ele vai dizer: fiéis são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos do que aborrece são engano. Isso aqui é um assunto muito importante de nós pontuarmos, porque agora aqui vai falar de dois tipos de pessoas: os que nos amam e querem expor a verdade, e que querem andar do nosso lado, e que todas as vezes que encontrarem em nós uma falha, pelo amor que ele tem por nós, ainda que esse amor seja, fiéis são as feridas, eles nos machuquem, mas as feridas feitas. A minha mãe dizia uma frase que a minha avó dizia para ela: pé de galinha não mata pintinho. Jesus, uma certa feita no capítulo de número 23 de Mateus, ele diz: Jerusalém, Jerusalém, como a galinha que tenta guardar os seus pintainhos, assim eu quis fazer por vocês. Ele se coloca como a galinha que quer guardar os pintinhos.
como Jesus nos trata, ou as pessoas que Ele usa, um pai, uma mãe, ou um professor, ou um amigo, que fala algo sobre nós, que a princípio dói, mas nós percebemos que aquela pessoa nos ama. Irmãos, comece a aceitar as críticas, porque elas vão te ajudar a observar coisas na sua vida que você não enxerga e vai transformar a sua vida para melhor. O problema é que nós vivemos numa sociedade que já fica na ofensiva. Nós somos muito maltratados por um país desigual. Então, tudo que reprova às vezes as nossas atitudes, E aqui fala o seguinte: mas os beijos que aborrece são enganosos. O grande problema, preste atenção nisso. Por que eu vou falar assim, vamos supor, no teor dos jovens, e aí os irmãos encaixam na vida de vocês. Por que alguns jovens, eles preferem andar com outros jovens que não conflitam a sua forma de vida, do que de repente sentar com seus pais e quando ele contar as mesmas coisas que ele conta para os seus amigos, os seus pais vão reprovar aquilo, porque ali há um amor aberto, uma repreensão aberta que tem como finalidade trazer o bem. E eles preferem estar com os beijos que aborrece e são enganosos. Isso é muito perigoso. Ora, se não vejamos no capítulo de número 12 do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, a Bíblia vai nos dizer, e versículo de número 5 e 6, que quando aquela mulher, Maria, está derramando unguento sobre Jesus, o Judas, que de amigo de Jesus não tinha nada, lisonjeia, fala, parece até palavras bonitas: gente, para que desperdiçar esse óleo? Pega esse óleo e vamos vendê-lo e entregar aos pobres. Verso de número 6, o apóstolo João diz o seguinte: ele não estava falando isso porque ele estava preocupado com os pobres. Ele estava falando isso porque ele era ladrão e ele roubava o que estava na bolsa. Se aquela Maria oferta aquele óleo para Jesus e Jesus leva com seus discípulos para casa, Judas ia dar um jeito de negociar pelo menos parte daquele óleo e reembolsar. Os lábios de Judas, que aparentava ser um lábio de amor, de concordância, era um lábio falso, porque a Bíblia vai me dizer que esses mesmos lábios, no capítulo de número 22 de Lucas, e no versículo de número 41, é os lábios que vão beijar Jesus, e Jesus vai olhar para ele e dizer o seguinte: com um beijo há de trair o teu mestre. Então o beijo do falso, ele tem que ser evitado. Nós precisamos aceitar pessoas que Deus coloca na nossa vida para confrontar o nosso ser, o nosso eu, o nosso caráter. Com todo o respeito que eu vou falar aqui, por que hoje é mais fácil você encontrar uma igreja cheia, aonde as palavras são beijos que aborrecem, são palavras de engano? Tudo vai ficar bem, tudo vai prosperar, tudo vai trazer saúde, tudo vai trazer paz, tudo vai trazer benefício, tudo vai trazer carro, tudo vai trazer casa. Encobre os erros das pessoas, de maneira em que esses erros encobertos vai fazer com que eles não saibam passar por adversidades quando Satanás assim se levantar, e no final o risco é o maior, é a vida eterna que vai se perder. Como é bom estar num lugar onde Deus
vamos dizer assim, uma frase mais popular, coloca o dedo na nossa ferida e mexe nessa ferida, quebra o orgulho, manda ir descer o Jordão e mergulhar 7 vezes, tirar as vestes, expor a lepra, mas depois que sai daquela exposição, sai transformado e curado. É melhor. A Bíblia está dizendo que é melhor. O pior de tudo é que esse jovem rico, irmãos, aí eu não sei porque a Bíblia ela não vai me dizer o que acontece com ele, Felipe, depois. Mas eu não sei se ele perdeu a chance, ou a última chance da sua vida de ir para a eternidade, porque qual é a pergunta dele? O que farei para herdar a vida eterna? Isso é muito sério. Isso é muito sério. No capítulo de número 10, segundo escreveu Marcos, a Bíblia diz: e pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Essa foi a pergunta que ele fez. E no capítulo de número 19, a pergunta é: bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? Você já pensou se na hora que Jesus responde para ele o que ele precisava mudar para receber a vida eterna, será que, a minha preocupação é, será que aquela não foi talvez a última oportunidade da vida dele? Então eu gostaria de, para mim assim, resumir essa mensagem, deixar para nós aqui alguns conselhos, e em 5, 7 minutos eu falo desses conselhos. Conselhos que para mim são práticos. Eu estou com 42 anos. Se tem uma coisa que eu não posso fazer na minha vida é me dar mais o luxo de errar. Eu tenho que errar. Na verdade eu não posso errar. É o mínimo possível. Eu não posso errar. E esse jovem, ele teve a oportunidade, gente. Tem hora que você vai ter a oportunidade. Quando alguém trouxer uma crítica sobre a sua vida, primeiro conselho que eu gostaria de dar: não se defenda imediatamente. Primeiro analisa, vê se é um Judas ou se é um Jesus. É a melhor forma, pastor Pedroso, para a gente resolver isso. Procura ver se esse amigo, essa amiga, esse pai, essa mãe, essa pessoa, esse pastor, esse membro, esse irmão de igreja, procura ver se ele é um Judas ou se ele, por trás dele há amor, há uma preocupação verdadeira. Se você perceber que tem alguém ali, aquela árvore dá bom fruto, a índole daquela pessoa é razoavelmente boa, não se defenda. Normalmente tem pessoas que diante de uma situação como essa, ele fica tão já com medo de ser exposto a algum erro pessoal dele. De repente ela vai falar alguma coisa para você: mas por que você fez isso? Por que você faz assim? Por que você anda assim? Sabe o que eu estava notando em você? Automaticamente a pessoa nem está concluindo, a gente já está. E muitas das vezes a gente já está pensando o que vai responder. Não importa mais nem o que a pessoa está falando, a gente já está pensando no que vai responder. Muito cuidado com isso. Preste atenção. Quando Davi foi confrontado no capítulo de número 12
de 2 Samuel, verso de número 4 e a seguir, que Natã vai expor o adultério de Davi, e ele fala: Davi, eu preciso te contar uma coisa. Tem um homem, ele tinha várias ovelhas, ele recebe um viajante, ele tinha vários cordeiros, mas de vez ele pegar um cordeiro seu e matar para o viajante, ele pega um cordeiro de um homem muito pobre, e pega esse cordeiro, e aquele homem já não tinha nada, e não mata um dos seus, mata o cordeiro desse homem, e entrega para esse viajante. A Bíblia diz que Davi nem espera o caso terminar, e já vai. O certo, olha, me traga esse homem aqui que eu quero matar ele, esse homem é digno de morte. Esse homem, Provérbios 18:13 diz assim, ó: responder antes de ouvir, estutícia é e vergonha. Quando alguém estiver falando com você, olha nos olhos dessa pessoa, se acalma e escuta o que ela está te falando. Depois você constrói aquela conversa. Pode ser que ela seja um livramento de Deus para a sua vida. O que a Bíblia diz que o jovem rico faz? Quando Jesus começa o caso do jovem rico, eu acho que ainda é um dos piores, porque a hora que Jesus fala para ele que ele está errado, que ele precisa vender o que ele tem em seguir, a Bíblia diz que ele nem responde, ele vai embora. Jesus está aqui falando com ele: vende tudo que você tem, entrega aos pobres e me siga. A Bíblia diz que ele olha para Jesus e ele de vez: por que, Senhor? O que o Senhor está enxergando em mim? Aonde eu posso melhorar? Me explica mais sobre isso. Então o conselho que eu te dou: deixa a pessoa terminar. A hora que Davi falou, Davi falou: agora me traga esse homem. Quem é ele? É você. Ai, é você, Davi. E digo mais, e dá a lista. Aí depois, graças a Deus, Davi fala: pequei contra o Senhor. Pequei contra o Senhor. Davi poderia ter deixado de dar aquela primeira parafraseada, disputado, podia ter escutado melhor. Eu falei sobre os irmãos identificar, eu falo do jovem rico, né? Ele sabe o que ele poderia ter feito? Como eu disse, ele poderia ter aproveitado mais, né? Às vezes a esposa chega na gente: o amor, isso aqui não está bom, isso aqui não está certo, eu acho que isso aqui... Mas quem falou que não está? Mas você já viu o que fulano falou? Já viu o que o Beltrano fez? Você viu quanto que custa aquilo lá? Por que isso não está certo? Explore o tema. Veja o que a pessoa está enxergando em você, que de repente está sendo um instrumento de Deus para você ir para o céu, para você ser perfeito, para você melhorar. Explore as coisas que estão te falando. Olhe nos olhos das pessoas, conversa. Nós estamos vivendo o tempo da forma digital, né? Então as pessoas andam mais de cabeça curvada, elas andam mais olhando para o celular, para os tablets, para os smartphones. Levanta o teu rosto, veja a expressão daquela palavra. Se aquele jovem olhasse para Jesus, ele sabia que era muito mais benéfico explorar o porquê Jesus falou aquilo. Eu gosto muito dessa parte que eu gostaria de pontuar para os irmãos. Quando alguém que te ama identificar alguma coisa ruim sobre a sua vida, agradece essa pessoa, sirva essa pessoa. Em João, no capítulo de número 4, o Evangelho de Jesus Cristo escrito por João, a mulher samaritana, Jesus expõe a vida daquela mulher. Amém? Jesus expõe a vida daquela mulher e expõe raízes. É tão difícil quando alguém mexe nas coisas que são raízes em nós, mas que elas precisam ser tiradas, porque elas estão crescendo em nós e elas estão matando o nosso coração.
e aquilo uma hora vai terminar muito mal. Mas essas raízes são importantes ser removidas. Jesus, ele vai lá no coração daquela mulher que havia se casado várias vezes de forma ilegal, que o homem com o qual ela estava vivendo não era o seu marido, e Jesus vai lá e começa a puxar, e sabe o que aquela mulher fala para ele? Eu estou vendo que o senhor é um profeta, pode puxar, faz tempo que eu estou precisando ser curado nessa área, faz tempo que eu preciso realmente ser desmascarado, faz tempo que eu preciso realmente ser exposto. Isso não está certo. Faz tempo que eu ando entristecendo o pastor, faz tempo que eu ando entristecendo as minhas ovelhas, faz tempo que eu ando entristecendo meu casamento, faz tempo que eu ando entristecendo meus pais. Tira! Jesus puxa e ela deixa ele puxar, e aquela mulher se torna uma cristã, uma serva. Ela é grata por aquilo que Jesus fez na vida dela. Ao contrário desse homem, a Bíblia diz que ele vai embora. Não, deixasse Jesus tirar. E uma coisa que eu quero trazer: seja grato àquelas pessoas que têm sido bênção na sua vida, que têm te admoestado, que têm te pastoreado, que têm te amado, seus pais, seus amigos de verdade. Cuidado de ficar achando que é bom aqueles que ficam passando beijinho em você, mas não estão com você. Não são amigos de verdade, só estão próximos de você por causa dos interesses pessoais. Nunca te amaram de verdade e nunca te amarão de verdade, porque tem um senso de Judas no seu coração. São traidores mentirosos. Dê valor às pessoas que te amam e querem mudar a sua vida de verdade. Dê valor às pessoas que não se aproximam de você só por interesse, mas porque te amam e amam a Deus. E aí, como eu disse que eu queria ler o Provérbios 28, verso de número 23. Provérbios 28, 23, e aí eu já estou aterrissando. O que repreende ao homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. Vou te dar um exemplo simples aqui. Preste atenção todos, por favor. Vou dar um exemplo simples desse versículo aqui para você entender melhor. O que repreende ao homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. Imagine um pai que faz vista grossa a todos os erros que os seus filhos ou sua filha faz. Vista grossa. Por quê? Porque ele não lisonjeia, ele não faz vista grossa. O que repreende achará depois mais favor. Vai ser melhor aquele que repreende agora do que aquele que faz vista grossa. Por quê? Porque esse filho amanhã, quando ele cometer um delito, quando ele fazer alguma coisa muito desagradável, os pais não vão sofrer. Não vai vir contra você mesmo. Uma igreja mal cuidada, uma igreja mal amada, uma igreja mal ensinada, quando esses membros derem trabalho, o pastor não vai sentir. Uma casa mal administrada financeiramente, se não é corrigida, uma família, isso não vai refletir sobre toda a casa no futuro. Aquele que repreende o homem achará mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. Por que eu coloquei a palavra gratidão? Sabe por quê? Porque aquela mulher foi comunicar aos samaritanos sobre Jesus. A gratidão de quem fala depois a verdade, e ele recebe a retribuição dela, ela causa mais favor, ela causa mais benefício. Uma empresa cresce pela verdade, uma igreja cresce pela verdade, uma família cresce pela verdade. Ela se desenvolve, ela dá fruto, ela fica melhor. Queridos, olha, você vai fazer um benefício se você chegar um dia numa pessoa e falar assim:
Estava pensando bem naquele assunto que você me falou. Obrigado. Fez muito bem você ter. Obrigado, Deus te abençoe. E olha, agora através dessa cura, dessa situação que eu não estava enxergando na minha vida, eu acredito que eu vou poder agora ser bênção na vida de outras pessoas. Vai causar benefício ser transformado. Amém, Jesus. Oh Deus, tenha misericórdia. Aprenda a ouvir. Eu coloquei esse... eu não queria deixar de ler esse versículo para os irmãos, acho tão importante. Tiago, no capítulo de número 1, verso de número 19. Sabei isto, meus irmãos, meus amados irmãos, irmãos amados. Olha a epístola universal de Tiago. Ele vai falar com irmãos que estão dispersos, possivelmente depois da perseguição, da morte de Estevão. Irmãos que estavam dispersos, tinham fugido da Palestina. Os convertidos, ele chama eles de amados irmãos. Todo homem seja pronto a ouvir, tardio a falar e tardio para se irar. Demora para falar, demora para ficar irado, mas esteja pronto, tenha pressa em ouvir. A gente às vezes nem sequer está ouvindo a pessoa falar, já está pensando no que vai falar. Não faça isso, demora. Até o tolo, quando se cala, é tido como sábio. É importante eu só resumir e dizer que ninguém é perfeito. Isso é muito grave, viu, Felipe? Meu filho Lucas, nós não somos perfeitos. Sempre vai haver alguma coisa em nós que pode ser mudado, que pode ser aperfeiçoado. E nós precisamos estar prontos, abertos a serem transformados e mudados por Deus. Ninguém é perfeito, há alguma coisa em nós que pode ser mudado. E eu escolhi Romanos capítulo de número 3, o Senhor me lembrou esse texto, o versículo de número 10, como está escrito. Hoje eu não trouxe meu óculos. Não há um justo sequer, nenhum. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Paulo diz como está escrito, porque ele pega como base os Salmos, capítulo 14, verso de número 2. Era como se o salmista estivesse predizendo que Jesus precisaria vir, porque Deus não encontrava na terra ninguém pronto, preparado, justo, perfeito, e ele precisaria mandar alguém perfeito, justo, Jesus. E através do Espírito que há em Jesus, o Espírito Santo que vai invadindo pessoas, essas pessoas vão sendo instrumentos de Deus para aperfeiçoar as nossas vidas. Que nós possamos aceitar isso em nome de Jesus. Bom, eu creio que são essas as palavras que o Senhor entregou para as nossas vidas. E eu gostaria que você aplaudisse a Ele nessa noite. Vamos nos colocar de pé, fechar os nossos olhos e vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, Pai de nossas vidas e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, deixa eu contar uma coisa para vocês rapidinho. Feche seus olhos. Quando comecei a ministrar, pregar, eu escutava a mensagem, e conforme eu estava escutando o pregador ministrando, eu ficava pensando em o que ele poderia também dizer, como que ele poderia dizer.
e começava a formular a mensagem dentro daquela mensagem. Então eu ouvia pensando que ele ia falar alguma coisa. Se ele não falasse, eu já pensava no que ele poderia falar, ou se não, eu estava tentando utilizar daquela mensagem e preparar uma mensagem com as coisas que ele não falou e que eu achava que daria para ser colocado. E um dia o Espírito Santo falou comigo. Era um irmão, com todo o respeito da palavra, que estava começando a ministrar. Ele estava começando a ministrar. Era um obreiro, um diácono muito querido. Ele estava começando a ministrar, e eu escutando aquela mensagem dele, e o Espírito Santo falou no meu coração e disse o seguinte: você está falando em cima do que eu estou falando, e quando eu estiver falando, você só ouve, se cale e receba. Puxa vida, puxa vida, Senhor. E eu perguntei para o Senhor se Ele poderia ser mais claro. Eu, não com essas palavras, mas eu deixei aquele momento fluir. Após a mensagem, eu deixei aquilo fluir. E Deus falou que é normal, enquanto Ele está falando, as coisas ir tocando em minha vida, expondo a minha vida, e eu ir sendo transformado através daquela mensagem, mas que não seria conveniente Deus está falando e eu estar dizendo para Ele: o senhor não está bem certo nisso, o senhor devia ter falado isso. Ele estava falando. E de lá para cá eu comecei a fazer um exercício que tem produzido crescimento na minha vida. Deixar as pessoas falar, pessoas que estão tratando de nós, aperfeiçoar aquilo, vai nos trazer grandes benefícios, vai achar imperfeições em nós e vai nos levar ao estado mais perfeito da vontade de Deus. Que o Senhor continue trabalhando na minha e na tua vida, que no nome de Jesus Cristo você e eu possamos abaixar a guarda defensiva que impede de pessoas da palavra de Deus entrar em áreas que precisam ser transformadas em nós. Você vai ser melhor, você vai ser curado, você vai se sentir aliviado. Quando você lider com outras pessoas, aquele problema vai ser transformado e você vai dar frutos, e o nome do Senhor vai ser glorificado, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir a esse Deus. Vamos receber a bênção apostólica, meus irmãos. Bom tê-los aqui. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com toda a igreja hoje e para todos sempre. Todos dizem amém. Como é que vai ser o teu final de semana que se aproxima, igreja? O meu vai ser de muita bênção. Palmas ao Senhor. Deus abençoe. Beijo no coração. Saúda uns aos outros na paz do Senhor.